Esse é o quarto episódio de Fute Clássico. Hoje a gente vai falar sobre o Grenal. Esse clássico começou em 17 de julho de 1909 como um amistoso. E o Grêmio conseguiu vencer o Inter pela maior goleada até hoje da história do confronto, 10-0. O segundo jogo ocorreu um tempinho mais tarde, 2 anos depois, e o Grêmio venceu por 5-0. O terceiro jogo do Grenal foi 10-1 para o Grêmio. O Inter só conseguiria corromper essas vitórias gremistas no sétimo Grenal, com uma vitória de 4-1. Passou um certo tempo até que o Inter conseguiu a sua primeira liderança na história do confronto e foi em 30 de setembro de 1945 com uma vitória por 4-2. Entre 1969 a 1976 foi aí que o Inter conseguiu abrir uma larga vantagem nos confrontos de grenais. Em 1971 foi o primeiro jogo do Inter em Brasileiros contra o Grêmio. A vitória foi colorada por 1-0. Em 1976 foi a vitória do Inter pela final do Campeonato Gaúcho por 2-0, se sagrando mais uma vez campeão gaúcho. Em 1977 o Inter venceu em dia 14 de agosto, o Grêmio venceu no dia 14 de agosto por 2-1 e foi o gol mais rápido da história do confronto por Iura, aos 14 segundos de jogo, sem que nenhum jogador do Inter tivesse tocado na bola. Esse foi o primeiro jogo depois daquela série de 1969 e 1976, marcada pela construção do Beira-Rio e também a liderança isolada do Inter no confronto. Em 1984, no dia 26 de janeiro, foi o primeiro ano após a vitória do Grêmio no Mundial, de Campeonato Mundial de Clubes, e o primeiro ano após o título gaúcho do Inter. O jogador Mauro Galvão provocou os jogadores do Grêmio falando que o Grêmio podia ser até campeão do mundo, mas no estado quem mandava era o Internacional. Renato Gaúcho, atual treinador do Grêmio, retrucou falando que no próximo jogo que ia ser naquele dia, os jogadores do Grêmio colocariam a faixa de campeões gaúchos no Inter e os jogadores do Inter teriam que colocar as faixas de campeão do mundo no Grêmio. Ficou conhecido como o Jogo das Faixas e a vitória foi do Grêmio por 4-2. Em 1989 foi o jogo que era a semifinal do Campeonato Brasileiro. Quem vencesse iria enfrentar Bahia ou Fluminense na final. Esse jogo em 1989 era sobre a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1988. O Bahia foi campeão após o Inter ter vencido o Grêmio por 2-1 na outra semifinal. O Bahia venceu o Fluminense numa semifinal e o Inter venceu o Grêmio na outra semifinal. Bahia e Inter foram à final e quem foi campeão foi o time baiano, bicampeão brasileiro. Em 1992 foi o primeiro confronto em Copas do Brasil entre Inter e Grêmio. A vitória foi colorada por 3-0. Aí em 2004 foi o primeiro jogo sul-americano do Grenal. E foi justamente na data de aniversário do Grêmio. E quem passou foi o Internacional por 2-0, mas ele não conseguiu se tornar campeão da Sul-Americana. Em 2009 foi uma vitória do Grêmio por 2-1 que remetia ao centenário do Clássico. 2 dias após o centenário do Clássico, a vitória do Grêmio foi por 2-1. Em 2013 foi o primeiro jogo na Arena do Grêmio. O empate ficou em 1-1. A primeira vitória que teve na Arena do Grêmio foi em 2014 e não foi gremista, foi colorada. Vitória por 2-1 de virada com 2 gols de Rafael Moura após o Barcos ter aberto o placar. Além de tudo, foi o Grenal de número 400 e o Inter venceu o jogo. Em 2017, 4 de março, vai ser o único jogo do confronto. Foi 2-2 o jogo, com gols de Miller, Bolanhos e Fernandinho para o Grêmio, e o Inter empatou com Nico Lopes e D'Alessandro. Não vai ter mais nenhum jogo entre Grêmio e Internacional esse ano, porque o Inter está na Série B. Porém, se tudo dando certo, né, o Inter pode voltar à Série A e enfrentar o Grêmio mais uma vez no Brasileiro, mas o Campeonato Gaúcho já está garantido. Em 2018 vai ter mais um Grenal para a conta desse grande clássico que já dura mais de 108 anos de história. Vai completar 108 anos no dia 17 de julho
de 2017, 108 anos de história. Então agora eu vou deixar um vídeo sobre a história do Grenal, alguns lances marcantes, e eu espero vocês no próximo clássico, que vai ser entre Flamengo e Vasco. Então, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem em todas as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Comentem aqui embaixo também qual clássico que você vai querer ver. E muito obrigado pelo acesso, obrigado pela atenção e até esse próximo vídeo. Fiquem agora com o Grenal, a história. Muito obrigado, até a próxima. Tchau! O futebol, ele tinha chegado no Brasil em 1895, né, com Charles Miller, né, e no Rio Grande do Sul, no final do século XIX, os clubes começaram a ser fundados. Então, em Porto Alegre, o que tinha muito eram os esportes náuticos, né, por causa do Guaíba, né, remo. Em 1903 são fundados os dois primeiros clubes de Porto Alegre, que é o Grêmio e o Futebol Porto Alegre. O Inter, os primeiros colorados, vamos dizer assim, eles eram paulistas, né, que tinham chegado em Porto Alegre em 1901, né, e tentaram entrar nesses clubes novos que tinha aqui, nesses primeiros clubes de futebol, e não conseguiram entrar. O fundado o clube, o novo clube internacional, né, o Esporte Clube Internacional, eles procuram. Eles tinham dois clubes para desafiar aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, pelo menos, o Grêmio e o Futebol. Desafiaram o Grêmio. E era baixada. E era naquele tempo era um estádio muito bonito, de madeira, mas era bem trabalhado. Tinha aquele pavilhão do Grêmio, que era muito bonito. A gente não pode considerar aquele jogo daquela época como um jogo de hoje. O Grêmio já tinha jogadores mais experientes, tinha gente que praticava o futebol mesmo, né? Os outros eram entusiastas, né? Não se podia dizer que fossem jogadores, né, de futebol, né? Lá vai a esquadra do Grêmio Futebol Porto Alegrense para o ataque. Belo jogo de Edgar Pucci. Lá vai ele chuta e marcou gol! É o primeiro gol do match entre Grêmio e Esporte Clube Internacional. O goalkeeper Pope II despendeu seus melhores esforços, mas nada pôde fazer. A numerosa assistência vibra, acena com lenços e atira chapéus para o ar. Cerca de 2.000 pessoas, entre respeitáveis damas e os mais distintos cavalheiros da sociedade porto-alegrense, assistem ao espetáculo no grounds deste aplausível arrabal de Moinhos de Vento. Grêmio e Internacional se enfrentam com galhardia em uma grande festa para os cultores do esporte bretão. Que o jogo foi uma festa, né? Tem descrição minuciosa de como foi o jogo, assim, nos jornais, né? De como eles entraram juntos, aquela coisa, deram-se flores, né? Os capitães dos dois times se deram flores, né? O Inter jogando com camiseta listrada, né? Descrições dos uniformes e tal. Depois do jogo, tem até alguma descrição dos gols. O Bottas, que ele fez 5 gols e tal, né? Depois do jogo eles foram pro tiro alemão, que hoje fica no Caixeiro Viajantes, para um baile, né, com chopp e tal. O Grêmio insistiu em pagar o jantar e tal, por uma coisa de fidalguia, né? Então teve 2.000 pessoas assistindo a partida. Então aqueles primeiros colorados que tinham apanhado, alguns desistiram do futebol depois daqueles 10-0, mas outros teimaram com aquilo. Quando ganharam finalmente, em 1915, por 4-1, primeira vitória do Inter, aí se pode dizer que surgiu a rivalidade Grenal, porque aí o lado do Grêmio também passou a cultivar uma rivalidade com o Internacional, né? Porque daí ficou aquela coisa, o Inter tinha vencido a primeira vez, os do Grêmio, parece, os caras não tocaram contra onde, já queriam ganhar o próximo Grenal, né? Não existia Grenal ainda, a palavra Grenal, né? Mas aí, a partir daí que a coisa começou a nascer. A rivalidade realmente é muito grande. Eu acho que não tem nada igual. O Grenal
É alguma coisa a ver com a cultura do gaúcho, né? Alguma coisa cultural dentro do Rio Grande do Sul. Durante 6 anos, os colorados ficaram tentando ganhar do Grêmio. Quando ganharam, finalmente, em 1915, por 4-1, primeira vitória do Inter, aí se pode dizer que surgiu a rivalidade Grenal, porque aí o lado do Grêmio também passou a cultivar uma rivalidade com o Internacional, né? Porque um Grenal é um jogo totalmente diferente, né? Nunca se ganha um Grenal antecipado, nada igual. Ganhamos lá 1-0 no Beira-Rio, em 2003, eu fiz o gol, e logo em seguida do jogo ali, não sei se foi no outro dia, eu fui na casa da minha mãe, e meu pai não me atendeu, meu pai não apareceu. O Rio Grande do Sul, ele é dividido, metade vermelha, metade azul. Então não existe Grenal fácil, não existe Grenal, isso aí não vai ser fraco, porque não existe Grenal pro Banana. Portanto, Grêmio Internacional, dentro da minha lembrança, eu acho que nunca jogou um amistoso, porque não existe amistoso. E um clássico, por melhor que um dos times esteja, o clássico da sua natureza não ter favorito. O Grenal já começa no domingo após a última partida. Você acabou de jogar um jogo no domingo, o Grenal é no próximo domingo, a partir que o árbitro terminou o jogo, já se começa a viver o Grenal, cara. Sinto um orgulho imenso de ter participado disso, né? O futebol nosso cresceu. Hoje nós somos campeões mundiais. É Grêmio campeão mundial, Internacional também. Quer dizer, é uma coisa muito séria, né? Porque o Grenal foi o elemento chave de tudo isso, sem dúvida alguma, né? Todos os jogos Grenais, todos os jogos em que nós tivemos a participação contra o Grêmio, representavam praticamente toda essa força do futebol gaúcho, né?